Bom dia, gente. Tô aqui mais uma vez para fazer uma live com vocês e é um prazer enorme, é uma alegria poder nesse momento estar falando com muita gente em todo lugar do mundo. E então eu quero primeiro dizer bem-vindo para essa live de hoje que vai ser muito importante. Hoje eu quero falar com vocês novidades importantíssimas sobre o arrebatamento da igreja. Então, dá um toque nos seus amigos aí do Face e fala assim, ó, o pastor Lamartine está ao vivo e ele vai falar sobre o arrebatamento. A gente vai conversar coisas muito interessantes sobre o arrebatamento da igreja. Então, por favor, você que está entrando aí, antes de mais nada, bem-vindo. Deus te abençoe, estamos juntos aqui de novo. E o tema de hoje é revelações sobre o arrebatamento da igreja. Então eu quero pedir a todos vocês que antes de vocês só assistirem aqui, mande uma mensagem por WhatsApp, pelo próprio Facebook, eu não sei como é que você vai mandar, dá uma ligadinha e fala, ó, não deixa de entrar agora no ao vivo, no live do pastor Lamartine, porque ele vai falar notícias bombásticas sobre o arrebatamento e eu quero que vocês estejam prontos para isso, né? Luiz Munhoz, bom dia, pastor, bom dia, querido. Claudete Gomes, o Cândido Carreira, estava ouvindo, bem-vindo, apóstolo. Maite Rodrigues, bom dia, pastor. Rosângela Kruk, paz do pastor, te vejo da Itália, glória a Deus. Douglas Nascimento. E aí, galera, vamos falando com a turma, chamando a galera para falar sobre o arrebatamento, porque hoje eu quero falar de algumas coisas muito importantes a respeito disso, né? Estão prontos? Podemos começar aí? Em nome de Jesus. Já passou a sua mensagenzinha para a pessoa que você conhece, que não deve perder essa palavra? Então vamos lá. Vamos começar aí em nome de Jesus. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, queridos, é que... Bom dia, Vivian Sakyama Leiber. Mas a primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre o arrebatamento é que, embora a Bíblia nos proíba de marcar a data, dizer, não, Jesus vai voltar em tal dia, a Bíblia nos dá muitos sinais da época que Jesus vai voltar. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir sobre as 7 festas de Israel, mas quando Jesus veio na primeira vez na Terra, quando ele encarnou, ele cumpriu as 4 primeiras festas. Por exemplo, Jesus morreu na Páscoa, porque a Páscoa fala do Cordeiro, que era morto para salvar os hebreus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi enterrado no dia da festa dos pães ázimos, porque ele é o pão que não tem fermento, que não tem pecado. Ele ressuscitou na festa de primícias, exatamente nesses dias. Por quê? Porque Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus foi o primeiro a ressuscitar. E porque ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. E no dia do Pentecostes, a Bíblia diz, ao se completar o dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo, enviado por Jesus. Então, na primeira vinda dele, ele cumpriu 4 destas festas. E na segunda vinda, vocês sabem qual é a próxima festa, queridos? A próxima festa é a festa de trombetas. E o apóstolo Paulo diz que o arrebatamento não vem antes de que a última trombeta seja tocada. A última trombeta, a festa de trombetas é também chamada pelos judeus de Yom Teruah, o dia de se tocar trombetas. Mas por que essa trombeta é tocada? Na verdade, a festa de trombetas é celebrada em 2 dias, porque eles nunca sabiam quando a lua nova começava, porque a lua nova é aquela lua que aparece um filetinho assim. Então, os rabinos determinaram que para ter certeza qual era o dia, porque ela começa com a lua nova, eles fizeram em 2 dias. Bom, talvez seja por isso que Jesus disse que ninguém sabe o dia ou a hora. Mas a gente sabe que será em festa de trombetas, porque Paulo diz, quando soar a última trombeta, e na festa de trombetas, eles tocavam 50 vezes as trombetas.
Quando a Bíblia fala na última trombeta, ou seja, quando fosse tocada a última trombeta, seria efetivamente o dia do arrebatamento. Então, todos os anos, quando chega nessa época, eu começo a orar ao Senhor, a me preparar. Os próprios judeus fazem um período chamado de Teshuvá, que são dias de arrependimento. Eles oram por arrependimento desde a entrada do Ano Novo, Rosh Hashanah, que é a festa de trombetas, até o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Mas eu tenho muita convicção de que Jesus vem na época das trombetas. Então, quem sabe não é esse ano, né? A outra coisa que eu queria falar com vocês, eu não sei se vocês já imaginaram, já pensaram nisso. Você já imaginou, assim, você confessa Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? E naquele dia você está caminhando, dirigindo o seu carro, tranquilamente, e a última trombeta toca. O mundo não vai ouvir, ninguém vai ver. Mas somente os crentes que confessaram a Jesus vão ouvir. E de repente, no mundo inteiro pessoas desaparecem. As roupas ficam, a aliança fica, as joias ficam. Mas a pessoa sobe imediatamente. Vocês já imaginaram o que vai acontecer, o caos que vai acontecer? Milhões, centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro desaparecendo. O camarada tá no filme Deixados para Trás, né? Até um dos pilotos desapareceu. Por quê? Porque ele era crente. O outro, não. Aliás, a Panam, que era a antiga companhia americana de aviação, eles nunca contratavam ou colocavam 2 pilotos que fossem crentes. Se um fosse crente, o outro não podia ser. Por quê? Porque eles acreditavam que no dia do arrebatamento da igreja, se fossem todos crentes, ia desaparecer e o avião simplesmente ia cair. Mas vai acontecer isso, todo tipo de acidentes, de batidas de carro. O camarada é crente, está dirigindo numa autoestrada, o carro dele vai desgovernar até bater em alguém. Não é isso? E isso vai deixar o mundo atônito, vai deixar o mundo absolutamente assim. Meu Deus, então o que aconteceu? Você sabe que muitos anos atrás eu assinava uma revista, porque eu estudo muito sobre Nova Era, né? Chamada Planeta. E eles deram uma explicação que eu achei tão ridícula. Eles disseram que um dia vai aproximar da Terra um planeta que eles chamaram de planeta chupão, que vai sugar da Terra todas as pessoas que forem atrasadas, que não forem evoluídas, como a Nova Era. E eles dizem que estes que forem sugados e desaparecerem são os que são maus. Ou seja, Satanás já está falando agora que vai dar uma explicação de que as pessoas que sumirem são do mal. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, diz como é que vai acontecer. Que num piscar de olhos, nós, os que cremos em Jesus, seremos arrebatados. O próprio Senhor Jesus diz, estarão 2 juntos, um será levado e o outro será deixado. Então vai haver isso exatamente. Agora, isso para o mundo é um absurdo, isso é uma loucura, mas está na Bíblia. E nós precisamos nos preparar para isso. Amém? Porque vai acontecer um caos. Hoje um amigo muito querido, até uma ovelha, né, se converteu na minha casa, no início da igreja, o Marcão, e o irmão da Ana Paula, se estiver aí me vendo, dá um alô, Marcão. Ele falou, olha, não tenho dúvidas de que Jesus está voltando mesmo na época da festa de trombetas, que é agora, dia 20 e 21 de setembro, se não me engano, 21, 22. Esse é o período, né? Cada ano varia os dias, mas é sempre na mesma época. E ele falou assim, olha, o que eu estou fazendo? Eu já escrevo cartas explicando por que eu desapareci. Porque Jesus me levou no arrebatamento da igreja. E ele disse que vai deixar em gavetas, vai deixar em lugares estratégicos, porque o dia que isso acontecer, as pessoas que eventualmente da família ou amigos que não
sabiam desse acontecimento vão saber o que aconteceu. Porque, como eu disse, né, os New Agers vão dar algumas explicações. Alguns vão dizer que isso foi um projeto de seres extraterrestres que levaram as pessoas. Outros vão crer nesse planeta chupão. Mas a verdade, queridos, é que o arrebatamento da igreja vai chocar o mundo inteiro. Porque vai ser um fenômeno que não vai acontecer numa nação só. Vai acontecer ao mesmo tempo em todas as nações do planeta. Onde tiver alguém que confesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? E você, está preparado? Você está esperando esse dia? Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos estar prontos. Prontos, o que a gente está vivendo nesse mundo agora, irmãos, é uma coisa tão terrível, tão extraordinariamente terrível, que às vezes a gente fica chocado. Outro dia, não sei quantos de vocês viram a manifestação cultural de um banco aí. Eu não vou nem citar o nome para ninguém me processar depois. Mas uma manifestação chamada de cultural, onde aparece a Jesus como um efeminado, onde aparecem relacionamentos sexuais explícitos. Isso, irmãos, é o fim do mundo. A Bíblia diz lá em Apocalipse 21, que as abominações, os impuros, os mentirosos, né, estes não entrarão no reino dos céus. Estes não habitarão a Jerusalém celestial. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, como a Bíblia diz, como nos dias de Noé e nos dias de Sodoma. Nos dias de Sodoma, as pessoas estavam vivendo e se entregando a todo tipo de bestialidade, de problemas de sexualidade. E, no entanto, eles estavam achando que estava tudo bem, até que veio o juízo. Nos dias de Noé, a mesma coisa. Noé pregou, Noé avisou que o juízo viria, eles não creram. Noé convidou a todos que entrassem na arca, eles não entraram. Quando a porta da arca fechou e começou a chover, e a chuva foi torrencial, aí então eles ficaram chocados e queriam uma oportunidade. A mesma coisa vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. Primeiro vai haver um choque mundial. Depois as pessoas vão falar, mas o que aconteceu? Vai haver desespero. Porque imagine, você está com uma pessoa do lado, você some, a sua roupa fica e ela fala, mas cadê? O que aconteceu? Num piscar de olhos, essa pessoa desaparece. Então, queridos, é tempo de preparar as pessoas, é tempo de proclamar, ainda que nós sejamos chamados de loucos, ainda que as pessoas digam, vocês estão pirados, isso não vai acontecer nunca. Qual é a base bíblica? Uma pessoa que pergunta isso é porque ela já não conhece a Bíblia, porque não lê a Bíblia. Porque a Bíblia é claro, quando você vai para o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele fala claramente que primeiro os que estão mortos em Cristo vão ressuscitar, e depois nós, os que estivermos juntos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares. Então, todos os que confessaram Jesus e que estão hoje já mortos, vão receber um novo corpo, um corpo glorificado. Todos os que estiverem vivos, como diz Paulo, nem todos morreremos, mas todos que são crentes seremos transformados. Esse corpo carnal que a gente vai ter, vai ser transformado num corpo glorificado, num corpo igual ao que Jesus recebeu quando ele ressuscitou. Vocês se lembram? Quando Jesus ressuscitou, ele atravessou uma porta, os discípulos estavam dentro de uma sala fechada, e ele atravessou aquela porta e, de repente, eles viram ele ali. E aí ele estava falando, foi tocado por eles e tudo mais, de repente ele desapareceu. Porque este corpo glorificado, ele não está limitado às leis do mundo físico. Ele é um corpo que é de uma outra dimensão, da dimensão da eternidade. E todos nós vamos receber isso. Mas vai ser tremendo, né? Eu amo a volta de Jesus, eu anelo, eu espero, eu oro, eu digo Maranata, que significa vem Senhor Jesus, e, obviamente, estou esperando que num dia de trombetas, né, ele volte. Pode ser esse, pode ser outro, a gente não sabe exatamente quando será, mas na minha opinião, será nessa época de trombetas. Eu queria dar a oportunidade para você que está aí fazer perguntas. Eu estou lendo aqui o Lilian Pedrosa,
Erinaldo Bravo, Celina Saz, Amanda Souza. Começa a fazer pergunta. Você que está aí, eu vou aproveitar para a gente fazer essa discussão, esse brainstorm, né? Junto todo mundo. Maria Rita Silva, aleluias, Lilian de Jesus. Estamos no tempo de buscar a Deus e proclamar a sua vinda, amém. A Jussara Cristina da Aleluca, Shalom, Rosimeire Siqueira. Gente, o que vocês têm dúvida? Vocês têm dúvida quanto ao tempo que Jesus vem? Algumas pessoas perguntam, mas não tem sinais para que se cumprir? Queridos, todos já se cumpriram. Não falta mais nenhum sinal. A vinda do Senhor é iminente. Eu creio que eu e toda a minha família vamos estar junto ao nosso Senhor Jesus. Aleluia. Adriana Paulino, graças a Deus está sendo muito bom, não deu tempo. Afonso Celso está participando, Deus abençoe. Guido Fabrício, a paz. Marciliano Garcia Posito, amém, glória a Deus. Eduardo Barbosa, parabéns. Aí a pessoa está falando, agora o quê? Você está perguntando agora se Jesus está voltando? A gente não sabe. Mas Jesus fala claramente que assim como os discípulos sabiam interpretar os tempos, que eles deveriam também interpretar o tempo da sua vinda. A gente não sabe o dia, não sabe a hora, mas a gente sabe os tempos. Por exemplo, vocês sabiam que para que Jesus voltasse, o mundo tinha que ser um mundo conectado pela internet? Porque a Bíblia fala que no período da tribulação, que vem logo após o arrebatamento, vai acontecer uma série de fatos. Por exemplo, as duas testemunhas que vão pregar que Jesus é o Messias, e elas vão ser mortas em praça pública. Isso vai acontecer exatamente no meio dos 7 anos da tribulação. E a Bíblia diz que o mundo inteiro vai ver aquilo e vai trocar presentes. Olha, como é que é possível? No tempo que João escreveu, as pessoas não podiam ver, muito menos o mundo. Se você não tivesse presente no fato que estava acontecendo, você só saberia muito tempo depois, por carta, por algum tipo de notícia. Mas a Bíblia diz que não, que o mundo inteiro vai trocar presentes e vai se alegrar quando virem a morte das duas testemunhas. Então, certamente, a Bíblia está falando num tempo que existe televisão e principalmente internet, né? Porque hoje, se você entrar, e as duas testemunhas vão morrer em Jerusalém, e eu acredito até que seja naquela região da área do Muro das Lamentações. Por quê? Porque lá tem câmeras o tempo inteiro. Então, se esse evento acontecer lá, o mundo inteiro pode entrar e ver através do site do próprio povo de Israel, que coloca lá na área do Muro das Lamentações. Então, tem muita gente dizendo que está com saudade do céu, o João Pereira está dizendo que faz todo sentido. Então, mas quando a Bíblia fala sobre o tempo da volta de Jesus, não podia ser na época dos apóstolos. Eles não tinham todo entendimento ainda. Mas quando João fala, olha, eu vi as duas testemunhas sendo mortas em praça pública e todo mundo se alegrando e trocando presentes, fica evidente que a volta de Jesus teria que ser nesse tempo. Outra coisa que também precisava ter acontecido. Israel tinha que ter voltado para a sua terra. Por quê? Porque a gente sabe que o templo, o terceiro templo, será construído nesse período da grande tribulação. Então, para o povo israelense poder construir o templo, eles tinham que estar na terra. E o ano que vem vai completar 70 anos, amados, que Israel nasceu de novo como nação. O livro de Isaías diz assim: pode uma nação nascer num só dia? Assim será com o meu povo Israel. E a nação de Israel, no dia 14 de maio de 1948, nasceu num só dia. É possível? Quando Deus quer, é possível. E o ano que vem faz 70 anos que realmente o povo de Israel voltou para a terra e como nação, né? Porque já havia judeus morando lá, e esse movimento sionista começou muito antes disso, mas somente em 1948 Davi Ben-Gurion juntou algumas pessoas, algumas centenas de pessoas talvez, e ali ele declarou o Estado de Israel publicamente. E
No dia seguinte começou a Guerra da Independência, que durou quase 2 anos, e Deus deu uma vitória extraordinária para Israel, porque o tempo da volta havia chegado. Então, as profecias todas já se cumpriram, irmãos. O mundo já é um mundo globalizado. A apostasia já está comendo solta, já está correndo por aí. As abominações, as afrontas, a descrença do mundo em relação a Deus. A própria apostasia dentro da igreja, porque tem muita gente, queridos, que está abandonando a fé, já não crê na Bíblia, já não concorda com o que a Bíblia diz, já está aderindo completamente a todo tipo de abominação dos nossos dias. Então, eu penso que nós estamos prontos para o arrebatamento. Eu acho que está chegando muito rápido. Está aqui alguém perguntando do dia 23, né, de setembro. Todo mundo já ouviu falar dessa profecia. Aliás, queria pedir a todos vocês, mandem agora uma mensagem para alguém, uma cutucada, sei lá como é que você pode fazer, para alguém ouvir falar sobre isso. Porque é uma pergunta recorrente, está todo mundo querendo saber se o dia 23 de setembro vai se cumprir a profecia de Apocalipse 12. Para quem ainda não ouviu, o texto de Apocalipse 12 descreve um sinal no céu. E o texto lá fala, eu vi um sinal no céu, uma mulher, né, coroada com o sol, grávida, pronta para dar à luz e com 12 estrelas na cabeça. E o texto todo é alegórico e sempre foi difícil da gente entender. Mas algumas pessoas, alguns estudiosos, descobriram o seguinte, que está havendo uma conjunção de planetas, um alinhamento de planetas, que é esse sinal no céu que Apocalipse 12 teria dito. E que esse alinhamento de planetas, ele aconteceu em raríssimas ocasiões. Aconteceu, por exemplo, quando Jesus nasceu. Aconteceu no ano de 1400 a.C., quando Josué estava tendo aquela batalha, né, no Vale de Ayalon, que ele mandou o sol parar. Então, alguns estão afirmando coisas interessantíssimas. Eu confesso que são muito interessantes, embora eu não possa afirmar se sejam verdadeiros ou não. E a gente nem precisa disso, até porque dia 23 de setembro está aí, a gente vai ver, né? Mas, por exemplo, o que aconteceu lá em 1400 a.C., quando Moisés manda parar o sol? Eles afirmam que um planeta muito grande, chamado de planeta X, aproximou-se da Terra e a sua gravidade, a influência que ele causou na gravidade da Terra, fez com que a Terra girasse mais devagar. E, portanto, ao invés de durar 24 horas, durou 48 horas. E isso é provado pela própria NASA, que existe uma lacuna aí de um dia. Quando você faz os cálculos, por exemplo, de foguetes, você precisa de ter muitos dados matemáticos e físicos. E um dia eles não estavam conseguindo fazer a trajetória de um foguete, que se não me engano ia para a Lua ou para algum outro lugar, acho que para a Lua, e não achavam, porque estava havendo uma diferença, né, nessa angulação e nesses graus. E alguém lá falou, que era crente, falou, escuta, a Bíblia diz que está faltando um dia. Vamos ver se a gente acrescentar um dia a mais, se dá certo. E eles fizeram isso e os cálculos matemáticos ficaram absolutamente perfeitos. Então, meus queridos, em 1400 aconteceu isso, por causa da aproximação desse planeta X. E a Bíblia diz, né, que houve uma chuva de meteoros que matou mais os inimigos de Israel do que a espada de Josué. Porque, claro, quando esse planeta X ele se aproxima, por causa da gravidade, ele atrai todo tipo de lixo que tem no espaço. E o Steve Chocolante, que é um desses que defendem essa ideia, ele fala, não estou afirmando que é dia 23, mas ele diz o seguinte, que esse alinhamento está acontecendo e que esse planeta X está entrando na órbita da Terra, do sistema solar de novo, e que ele vai trazer uma chuva de meteoros também, que é exatamente o que acontece logo após Apocalipse 12 e o início da grande tribulação, segundo ele, acontece com uma grande chuva de meteoros. Mas
o livro de Apocalipse capítulo 12, então fala claramente ali quem é o filho que está para nascer, fala que ele vai ser retirado, então isso seria a igreja que seria arrebatada. Então tem muita gente aí na internet, se você ainda não viu, entre, procure no YouTube, 23 de setembro, você vai ouvir um monte de gente falando a respeito disso. Agora, o que eu acho a respeito disso? Confesso que é interessantíssimo. Eu não digo que não, mas eu tenho um pouco de receio pelo fato de que a Bíblia diz para a gente não marcar dia e nem hora. Então, todos os que marcaram dia e hora, queridos, antes de nós, erraram. E o problema com isso é que quando você marca dia e hora e não acontece, as pessoas não vão desacreditar de você, elas vão desacreditar da profecia. Elas vão desacreditar do arrebatamento da igreja. Está vendo? Não aconteceu. Então, eu tenho muito cuidado com isso. O que eu digo para vocês? Vamos nos santificar, vamos nos preparar. Vamos pedir a Deus graça, misericórdia, confessar os nossos pecados, mudar de vida. Sabe? Acertar com as pessoas. Se você tem mágoa de alguém, perdoe. Porque afinal de contas não vale a pena. As coisas de Deus são tão maravilhosas, Deus é tão bom, é tempo da gente buscar a Deus, santificar a nossa vida e aguardar o arrebatamento da igreja. Mas que vai ser um dia extraordinário e que eu creio que nós estamos vivendo nessa geração, eu creio. Quando Jesus fala sobre a figueira, e ele diz assim, olha, vocês olham para a figueira, e vocês, através de olhar para a figueira, vocês sabem quando o verão está próximo. Por quê? Porque, veja, qual que é a sequência das estações? Primavera, verão, outono, inverno. Quando a figueira está no verão, quando ela começa a aparecer as folhas, está chegando o verão. E depois do verão, o que vem? Outono, que são os frutos. E Jesus fala, você olha para a figueira, você sabe qual é o ciclo de vida dela. Da mesma forma, quando a figueira florescer de novo, essa geração não passará sem que eu volte. Aí vem a pergunta, mas o que é a figueira? Na minha opinião, a figueira é o símbolo de Israel. 2 dias antes, Jesus amaldiçoou a figueira, porque ela não deu frutos. E eu creio que isto diz respeito a Israel, que não creu no Messias, e por isso ficou sem frutos. Mas Jesus novamente retoma a conversa e o assunto da figueira e diz, mas ela vai florescer, ou seja, meu povo vai voltar para a terra. E quando eles voltarem para a terra, não passará uma geração antes que eu volte. Agora, qual é a data? Se for 1948, primeiro, o que é uma geração? Alguns dizem que é 40 anos, então já não daria porque já tinha passado, seria 88. Outros dizem que 70 anos. Se forem 70 anos, então seria 2018. Mas eu pessoalmente acho que uma geração é o tempo de vida de uma pessoa. Então, e acho que, de fato, a figueira só floresceu a partir de 1967, quando Jerusalém voltou para a mão do povo judeu. Então, na minha opinião, eu acredito que nós somos essa geração que viu a figueira florescer. E não passará essa geração sem que volte o Senhor. Então eu não sei exatamente quanto tempo falta, se vai ser dia 23, eu adoraria. Eu estou dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus, porque, queridos, eu quero morar no céu, eu quero estar na presença de Deus, eu quero viver na presença do Salvador, e eu espero que você também, né? Aliás, a Bíblia termina o livro de Apocalipse com um convite. Quem tem o Espírito e a noiva dizem, vem. Se alguém tem sede, vem. Vem beber da água, de graça, da água da vida. Glória a Deus, queridos. Quando a gente tem sede pela presença do Senhor, a gente em breve estará com Ele. Se não for pelo arrebatamento, pela morte. Mas todos nós que cremos em Jesus, vamos estar na sua presença. Bom, Cristina Silva está dizendo que também tem sede. O Diogo Pinheiro, glória a Deus, Maranata.
Manda gente, escreve aí de onde vocês são para eu mandar um beijo para tua cidade, para tua igreja. Ana Gomes está ansiosa, Rita de Cata Teixeira dizendo verdade, pastor, boa palavra. O Carlos PS, glória a Deus, Socorro Barbosa, Salmo 90:10. Júlio César da Silva, Jesus está voltando. O povo de Deus está crendo, irmãos. Essa aliás, é uma outra coisa que eu queria dizer para vocês. Eu tenho muita convicção de que na época em que Jesus volta, vai haver um espírito de aquele sentimento de que está chegando a hora. E eu creio que é isso que está acontecendo nos nossos dias. Então, está chegando ao fim. Quando vai ter outro vídeo? Bom, hoje é quinta-feira. Vai ser sexta-feira. Não, sexta-feira não. Vai ser quinta-feira da semana que vem. De novo, eu vou fazer um vídeo nesse horário que é o que eu estou aqui gravando com vocês, meio-dia, meio de pouco. Eu vou anunciar também no meu Facebook. E eu quero aproveitar para te pedir esse favor. Quando você recebe aí a notificação de que eu vou fazer uma live, avisa a turma, vamos participar todo mundo junto. Porque, queridos, o mundo ele tem muitos meios para convencer as pessoas, para desviar as pessoas de Deus. Nós, como cristãos, precisamos também nos unir. E essa união é que vai fazer o maior número de pessoas ouvir falar que Jesus está voltando. Tá bom, meus queridos? Um beijo grande ao Guedes falando, eu tenho um bom pastor. Lamartine Pozera, você não conta, né? Ovelha que ama o pastor é sempre suspeita para dizer, né? Mas eu amo todo mundo, eu amo todos vocês, tenho uma honra grande, muito grande de poder entrar com vocês. Eu queria até aproveitar, antes de terminar esse vídeo, cantar um cântico que todo mundo conhece. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos deste mundo seguirão suas leis, e os sinais da tua vida já se mostram mais uma vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Beijo grande no coração de vocês. Até quinta-feira, quando vamos falar. Eu posso até entrar de novo live, mas que eu vou falar de novo sobre o arrebatamento e a volta de Jesus será na quinta-feira, neste mesmo horário. Então avisa todo mundo, vocês serão notificados. E um beijo grande para vocês. Consagrem as suas vidas ao Senhor. Busque o Senhor e Deus abençoe. Um beijo no coração, um abraço bem apertado, viu? Deus abençoe. Até mais.